E aí, galera, depois de tanto tempo sem postar vídeo, porque tava sem computador, desculpa eu aí, pra comemorar a volta aí, vamos ver uma partida do Fischer e o Petrosian, seguindo na nossa série. Então, bora lá. A partida começou aqui com uma inglesa, né, com C4. Petrosian foi de cavalo F6, dando início a uma Anglo-Índia. Fischer seguiu com C3, Petrosian G6, G3, Bispo G7. E aqui o mais comum, em vez de seguir o G2 do Fischer, é D4. É a linha mais comum. Se a pessoa não domina o centro, o D4 já tenta dominar um pouco o centro aqui, mas não foi isso que seguiu, né? Petrosian seguiu aqui com Roque. Fischer foi cavalo F3. Petrosian deu início ao D6, tentando dominar o centro. Fischer fez o roque, cavalo C6. Aqui o Fischer cometeu uma pequena imprecisão, que foi o D3. Aparentemente nada ruim, mas permite um pouco as negras dominarem o centro aqui. Mas não foi isso que seguiu. O melhor pro Fischer era o D4 mesmo. E até depois na partida, mostrando que isso é um erro, ele faz D4, perdendo um tempo. Nessa variante seguiria Bispo G4, H3, Bispo tomando em F3, Bispo toma de volta em F3, Cavalo D7, E3, E6, Bispo G2, A6, B3, peão em F5, tentando tirar um pouco essas casas aqui. Bispo em B2, E5, expandindo na ala do rei. D5, cavalo E7, E4, cavalo C5, dama D2 e F4. Nessa posição aqui o engine diz que as brancas ainda estão vencendo, mas é uma vantagem que não é o suficiente para trazer a vitória para as brancas, né? Mas não foi essa variante que seguiu. Vamos voltar aqui. Petrosian faz cavalo C6, Fischer faz D3 em vez de D4. E o Petrosian responde a imprecisão do Fischer com outra imprecisão, jogando um lance estranho, aparentemente. Cavalo H5, cavalo no canto, não fazendo muita coisa ali. E aí o Fischer provando que D3 foi um erro, colocou o D4, dominando mais o centro. E aqui o Petrosian, em vez de ter colocado cavalo H5, devia ter feito E5, dominando mais o centro. E aí seguiria Bispo G5, H6, Bispo retorna para D2. Na verdade ele vai para D2, né? Torre E8, Dama C1, focando no peão aqui de H6. Rei C7, dando um apoio a mais ao peão de H6. Torre D1. Bispo G4. H3. Bispo D7. E4. Expandindo no centro aqui, controlando uma casa-chave. E dando uma olhada na casa de F5. Cavalo B4. Atacando o peão. Rei volta para G8, já que perdeu a ameaça aqui, mas meio que só passando a vez. A3, expulsando o cavalo. Cavalo volta para C6. B4. Planejando avanços aqui. Cavalo D4. Essa daí é uma linha que seguiria se o cavalo não tivesse ido para H5. Aí seguiu E5, um pouco atrasado. D5, cavalo para E7, E4, mobilizando os peões aqui com um centro bem forte, as negras, as brancas na verdade.
F5, tentando fazer uma ruptura. Peão, toma, peão de F5. E aqui, Petrosian cometeu outra imprecisão, que foi ter capturado de peão. Quanto mais correto era ter capturado de bispo. Abriu a coluna pra torre. E ele fechou a coluna de novo, deixando o bispo não desenvolver. Isso daí foi um erro. Se tivesse capturado de bispo, teria umas linhas que ainda seria meio difícil para as negras, mas que não teria acontecido o que aconteceu. Um peão muito forte ali, mas fez o que conseguiu. Dando um... Se vocês perceberem aqui, a dama tá dando um raio-x aqui por trás do cavalo. O cavalo capturou. E aí o cavalo capturou aqui também. Capturou com o peão de H. Capturou com o bispo. Seguiu F4. Lance excelente. Bispo volta para G7. Bispo E3. Bispo D7. Bispo D4. Atacando o bispo aqui. Cavalo G6. Torre E1. Dominando a fileira aqui. Torre F7. Bispo F3. Dama F8. Rei F2. É, foi isso mesmo. Torre. Captura a torre em E8. Dama captura a torre em E8. Bispo toma bispo em G7. Torre captura em G7. Dama D4. Atacando o peãozinho aqui. B6 defendendo o peão. Torre H1. A5 expandindo na ala da dama. Cavalo D1. Dama F8. Cavalo E3. Torre F7. B3. E7 pedindo a troca das damas. Dama captura dama. Rei captura dama. A3. Torre F8. Bispo E2. Cavalo E7 reposicionando o cavalo. Bispo D3. Tentando focar o peãozinho de F5 agora. H6. Torre H5. Preparado para capturar o peão. Bispo E8. Atacando a torre, defendendo o peão. Torre H2. Que não foi o melhor seria a torre H1. Depois de bispo D7, a torre vai para H1, provando que foi um erro. Torre H8. Cavalo C2 se reposicionando de novo. Agora para D3. Uma casa no centro, né? F6. Cavalo D4. D4, não, não sei se. Torre. Rei G7. Bispo E2. Cavalo G8. B4. Cavalo F6. Melhorando o cavalo aqui já no centro. Dominando casas chaves. D3. Peão captura. Uma troca de peão na ala da dama. Torre vai para G6. A1. Agora vai começar uns ataques na ala da dama. Cavalo G4. O cavalo tá muito forte. Rei E2. Torre E8. Agora a torre tá muito forte também. Rei D2. E o cavalo volta para F6. Torre A6. Torre B8. Torre A7, atacando o peãozinho. Torre C8. C5. Peão captura. Troca de peão. Petrosian com peão a mais agora. Fischer volta
o cavalo para F3. Essa torre aqui tá bem fraca, né? Bem passiva, defendendo o peão. Rei vai para F7, que permite esse duplo com o cavalo agora. Rei vai para E7. Cavalo captura o bispo em D7. Cavalo põe em F5. Recapturando o peão. Agora o material tá igual. Só que a estrutura de peões do Petrosian é muito pior do que a do Fischer. Torre F8 atacando o bispo. G4. D6. Bispo captura o cavalo em D7. Rei captura em D7. Rei E3. E aqui começa um final de jogo, né? Com uma estrutura de peão melhor para o Fischer, que tende a ganhar no final. Apesar de que algumas imprecisões fizeram a vantagem do Fischer diminuir. Torre E8. Rei F3. Rei D6. Atacando o peão de D5. Torre dá cheque em A6. Recaptura em D5. Torre captura em H6. Capturando esse peão deixa livre aqui para os peões de F e G. Enquanto as negras têm peões dobrados. C4. Tentando coroar. H1. C3. G5. Uma corrida de peões inicia aqui, onde as negras vão coroar primeiro, né? De acordo com a teoria. C5. Torre D1. C4. G6. C2. E o Petrosian tá muito perto da vitória. Torre C1. D3. F5. Rei G8. Não, torre G8, desculpa. Rei F4. Apoiar o peão aqui para os peões conseguirem avançar. Rei D2. Atacando a torre. E aqui o Fischer mostra o seu cálculo em finais e simplesmente sacrifica a torre. O rei captura. O rei chega na casa-chave de G5. C4. F6. C3. E aqui com o F7. O Petrosian abandona o jogo porque Fischer vai fazer rainha primeiro. Fazer rainha. Fischer vai coroar primeiro. Não acho que seria necessário abandonar a partida. Eu acho que Petrosian ainda tinha chances de empatar, não sei, depois de torre F8. E aí o Fischer vem com o G7. Torre captura. Se transforma em rainha aqui. E aí eu acho que torre vindo pra F. Ainda dava pra empatar de alguma maneira. Só tem que ser cuidadoso pra não ter nenhum duplo. Mas é isso aí, galera. Essa daí foi a partida de hoje. Partida bem antiga. 1958. Em Portoros. Que sei lá onde fica, mas é um lugar aí. Se você gostou do vídeo, galera, se inscreve aí no canal. Deixa seu like. E fala aí nos comentários o que você achou da partida. E o que você tá achando do Mundial. Pra quem vocês estão torcendo. Carlsen ou Karjakin? É isso aí, galera. Valeu. Falou.